Fala, estudante! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje estou aqui continuando com a nossa série sobre vetores. Esse é o terceiro vídeo de uma série de 4 vídeos e hoje nós falaremos então sobre subtração de vetores. Já deixa aí o seu like, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, ative aí as notificações do sininho para o YouTube te avisar sempre que eu fizer um vídeo novo. E se você não me segue lá no Instagram, é Fisicamente Preparado, o mesmo nome do nosso canal. Lá a gente pode ter aí um contato mais próximo. Espero vocês lá e bora pro vídeo então, logo após a vinheta. Maravilha, maravilha! Então, hoje nós vamos falar sobre a subtração de vetores. Subtrair vetores é muito simples. Se você já entendeu como é que faz a soma deles, subtrair vetores é praticamente a mesma coisa. Veja bem, quando a gente tem aqui ó, um vetor A e um vetor B, e eu quero a diferença desses vetores, eu quero o vetor A menos o vetor B, eu posso reescrever essa operação da seguinte maneira. Eu posso pensar que o vetor D é o vetor A mais menos B. Não é a mesma coisa? Matematicamente, é até bobo isso, né? Porque, óbvio, mais com menos dá menos, e eu volto a ter a mesma sentença. Só que se eu penso vetorialmente, isso cria uma conotação bem diferente, porque o que está escrito aqui é que eu vou pegar o vetor A e vou somar com o oposto do vetor B. Se você está chegando por aqui nesse vídeo, eu aconselho que você comece desde o início, desde o primeiro vídeo. Eu vou deixar aqui em algum lugar para que você seja direcionado lá e assista na sequência para que o aprendizado seja sequencial e gradual. Legal? E lá no primeiro vídeo eu explico o que é um vetor oposto. Eu vou pegar então o vetor A, e vamos lembrar, pelo método do polígono, eu tenho que percorrer os vetores. Então, eu vou percorrer o vetor A, e se fosse A mais B, da onde termina o vetor A, eu começo a percorrer o vetor B, eu puxaria uma seta aqui para baixo. Mas não é A mais B, é A menos B. Então, eu vou pegar esse vetor A e vou somar com o oposto do vetor B. Eu vou colocar ele aqui um pouquinho mais para baixo. E aonde eu tenho o vetor B, ao invés de eu puxar ele para baixo, eu vou puxar ele aqui para cima. Esse seria o vetor menos B. É o vetor que tem o mesmo módulo e a mesma direção, mas tem o sentido oposto do vetor B. E assim, o vetor diferença é o vetor que parte de onde partiu o primeiro e chega onde chegou o último. No caso aqui, eu só pus 2 e está aqui. Esse é o vetor diferença. Legal? Uma outra maneira de você determinar esse vetor é pensar o seguinte: reescrever essa sentença da seguinte maneira. Eu vou pegar o menos b e passar para o outro lado. E aí funciona como na álgebra. Passei para o outro lado, troca a operação. Então, eu estou procurando um vetor que, somado ao vetor b, me dê como resultado o vetor a. E aí você faz o seguinte: começa os dois vetores sem inverter nada agora. Copia os dois vetores aqui, ó, o vetor A e o vetor B para baixo, aqui assim. Eu quero um vetor que, somado ao vetor B, me dê como resposta o vetor A. Ou seja, é um vetor que parte de B e chega em A. Observe que eu tenho exatamente o mesmo vetor, o vetor diferença, que para você determinar, conhecendo-se aqui o ângulo entre os vetores A e B, eu posso calcular o módulo do vetor D utilizando a lei dos cossenos. E aqui a lei dos cossenos original mesmo, né? Porque eu estou usando o ângulo que é oposto ao lado do triângulo. Então, ficaria a quadrado mais b quadrado menos 2ab cosseno de alfa. Legal? Eu gosto mais de usar esse método aqui, é pensar na soma do oposto.
Porque aí somar e subtrair fica praticamente da mesma forma. Legal? Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Maravilha? Vamos fazer aqui então, ó. Considere os vetores A e B abaixo. Obtenha o vetor D, tal que D é A menos B, sabendo que o módulo do vetor A é 4 e o módulo do vetor B é 6 unidades. O que eu faço? Copio o primeiro vetor, se é A menos B, ó, vou copiar o primeiro vetor, está aqui, e agora o vetor B, que é horizontal para a direita, o vetor menos b vai ser um vetor que é horizontal para a esquerda e do mesmo tamanho do vetor b. Ó. Esse é o vetor menos b. Fiz aqui pela regra do paralelogramo. Ó. E o meu vetor diferença vai ser esse vetor que está aqui. Ó. Então, esse é o meu vetor diferença. Vamos calcular o módulo dele. Bom, eu tenho aqui que as direções desses vetores forma aqui um ângulo de 60 graus, né? Seria esse ângulo aqui, ângulo de 60 graus do A com a horizontal. Logo, o ângulo entre A e B seria de 120 graus. E assim, eu posso usar aqui a lei dos cossenos, que a gente fez aquela modificação de ângulo, lembra? Para não usar o ângulo que é oposto, para usar direto já o ângulo entre os vetores, e eu faria, então, a quadrado mais b quadrado, mais 2ab, cosseno de 120. E aí é só substituir os valores. O módulo do vetor A é 4, o módulo do vetor B é 6, 2 vezes 4 vezes 6, e vamos lembrar que o cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60, só que com sinal trocado. Então, menos meio. E aí eu posso cortar o 2 daqui de cima com o 2 aqui de baixo, e agora é só fazer a continha. 4 ao quadrado, 16, 6 ao quadrado, 36, 6 vezes 4, 24. Com o menos que eu tenho ali, vai ficar menos 24 aqui. Tudo bem? 36 menos 24 vai dar 12, 12 mais 16, 28. E nós temos aqui que o d vai ser a raiz quadrada de 28. 4 vezes 7, então é 2 raiz de 7. 2 raiz de 7. Legal? Eu fiz aqui pela regra do paralelogramo. Você poderia também ter feito pela regra do polígono, bem rapidinho, ó. Copia o vetor A, da onde termina o vetor A, você faz o vetor menos B, apontando para cá. E o seu vetor diferença é esse vetor aqui. Perceba que é exatamente o mesmo vetor. E aí, para você determinar esse lado aqui, note que o ângulo entre A e B é 60 graus, e você usaria aqui a lei dos cossenos mesmo. D quadrado, A quadrado mais B quadrado, menos 2AB, cosseno de 60, e você acharia o mesmo 2 raiz de 7. Legal? Qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários. Casos particulares. Quando eu tenho, por exemplo, ó, dois vetores, 10 e 4 unidades, eu quero o vetor diferença, A menos B. Quando eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, A menos B, eu pego o vetor A, copio ele, inverto ele, o B aqui, ó, esse é o menos B, e o meu vetor diferença vai ser esse vetor aqui, ó, que parte de B e chega, parte de A, perdão, e chega onde está o menos b. Esse é o vetor diferença. E claramente, o tamanho do vetor d
é o tamanho do vetor A menos o tamanho do vetor B. Ficaria 10 menos 4, e eu tenho aqui 6 unidades. Legal? Se eu tenho, por exemplo, já o vetor B em sentido oposto ao vetor A, eu quero A menos B, copio o vetor A, e se o B aponta para a esquerda, o vetor menos B aponta para a direita. Está aqui, ó. Esse é o vetor menos B. E A menos B vai me dar esse vetorzão grandão aqui, ó. Então, o vetor diferença, o tamanho dele, ficaria o tamanho do vetor A mais o tamanho do vetor B. O tamanho do vetor A eu tinha colocado lá 10 e o B 4, né? Então, ficaria 10 mais 4. Lembrando que o vetor B não é negativo, né? Esse menos é o nome dele. É simplesmente para dizer que ele é o vetor oposto ao B. O módulo dele é 4, eu teria, então, 14 unidades. Legal? Se eu tenho aqui, ó, 16 e 12 unidades e eu quero o vetor diferença A menos B, copio o vetor A, onde termina o vetor A, ó, começo aqui o menos B. Se o B aponta para a direita, o menos B aponta para a esquerda. O meu vetor diferença é esse cara aqui, ó, que parte de onde parte o primeiro e chega onde chega o último ali. E aqui, para determinar, faríamos, então, um teorema de Pitágoras, mas não precisa, já que é um triângulo pitagórico, né? É um triângulo 3, 4, 5. Veja que aqui, ó, é como se fosse o 3 e o 4 multiplicados por 4. Então, se for aqui, ó, o A, 4 multiplicado por 4, o B seria 3 multiplicado por 4, e o D seria o lado 5, que tem que ser multiplicado por 4 também. Não, é um triângulo pitagórico de múltiplo de 4. Um lado é 12, o outro lado é 16, o outro tem que ser 5 vezes 4, 20. 20 unidades. Se você não lembrar, sem problemas. Só fazer o teorema de Pitágoras com 16 e 12, e eu juro que você vai chegar aqui, né, depois de um pouquinho de continha, em 20 unidades. Legal? Tranquilo? Olha só, vamos passar então para exercícios gerais. No plano quadriculado abaixo estão representados os vetores x, y, z e w. Determine o módulo dos vetores x menos y. Aqui, como ele já está arranjado, do jeitinho que está aí, já tem o quadriculado, eu vou fazer por aquele outro método que eu não gosto muito, mas como já está nesse quadriculado aí, eu vou usar esse método. Ó. Eu estou procurando o vetor D1, passo menos y para o lado esquerdo, vai ficar D1 mais y igual a x. E aí, olha só, um vetor que somado ao y me dá o vetor x é um vetor que sai de y e chega em x. Esse é o vetor D1. Ó. O que eu faço para determinar o módulo dele? Eu tenho que usar um incrível raciocínio matemático de contar quantos quadradinhos ele ocupa. Ó, cada quadradinho representa uma unidade. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acredito que é fácil assim, professor. Pois é. O módulo do vetor D1 é de 6 unidades. E o segundo aqui, ó. Bom, aqui ele já fez o seguinte, Z e colocou atrás do W, né? Eu vou pegar aqui um vetor, fazendo a letra B agora, ó. Vetor D2. Vou passar o W para o outro lado, ó. D2 mais W tem que dar o vetor Z. E aí eu teria que partir os dois da mesma origem. Como é que eu faço isso? Eu vou copiar esse vetor W aqui, ó. Vou copiar esse vetor W lá onde está o Z, ó.
Note que o vetor W ele tem 2 quadradinhos aqui, seguindo da origem dele aqui, ó, 2 quadradinhos para a direita e 4 quadradinhos para baixo. Então eu pego aqui onde está o Z, ó, 2 quadradinhos para a direita e 4 para baixo. Bom, não tem 4 porque formou 3 ali, vamos pôr um quadradinho a mais aqui, ó. Ó, pronto. Agora tem um quadradinho, pronto. E o meu vetor então está aqui, ó, esse é o vetor W. Então eu quero um vetor que somado ao vetor W me dá o vetor Z. Então é um vetor que sai de W e chega em Z. É esse vetor aqui, ó. Sai de W, chega em Z. Esse é o vetor diferença, T2. Se você tiver um quadriculado em branco, você pode usar o método anterior, de pegar, por exemplo, o W, ó, o Z, perdão, vou fazer só para ilustrar o que eu estou falando, ó, o Z, e aí colocar o vetor menos W assim para cima, ó. Você teria o quadriculado, né, teria uma escala bonitinha, certinha para fazer. E ó, você teria o vetor D2. Note que é o mesmo vetor. Eu só usei esse método para aproveitar o quadriculado que já tem ali. Então veja, para a gente determinar agora o módulo desse vetor D2, a gente tem que perceber que aqui, né, se eu continuasse o quadriculado, o D2 ele vai formar um triângulo retângulo. A hipotenusa de um triângulo retângulo, ó, seria essa aqui. E tem 8 quadradinhos na vertical, 6 na horizontal. Ora, 6 e 8, eu vou ter uma hipotenusa, é um triângulo pitagórico, 3, 4, 5, 6 e 8, eu vou ter aqui 10 unidades. Qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu vou responder. Legal? E aqui, um exercício mais geral, ó, considere o conjunto de vetores representados a seguir. Classifique as sentenças em verdadeiro ou falso. A primeira sentença, y mais z é igual a s. Vamos ver, ó. Eu tenho, caminha o y aqui, ó, e o y está exatamente atrás do z, ó. Então, y mais z vai me dar um vetor que sai da onde começa o y e chega onde chegou o z. Seria um vetor assim, ó. Esse vetor é o s? Não, porque o S está apontando para a esquerda, ó. Ele seria um vetor menos S, então isso aqui está falso. Y mais Z me daria o vetor oposto ao vetor S. Ele não apontaria para a direita, porque tem que sair de Y e chegar na pontinha do Z. Tudo bem. A próxima sentença. X mais W é igual a o oposto de Y mais Z. Vamos ver. X mais W. Veja que a ponta do W está na origem do x. Então, x mais w ou w mais x não faz diferença. Então, w mais x é um vetor que sai de w e chega em x. Esse vetor é o s. X mais w está me dando exatamente o vetor s. Ora, se x mais w dá o s, será que y mais z, oposto disso, dá o s também? Vamos ver. Y com z me dá o oposto do S, não é isso que está aqui em cima? Ou eu posso escrever que menos y mais e dá o S. Essa sentença primeira que a gente fez no item primeiro, ou essa aqui é exatamente igual. Então, de fato,
x mais w, que dá s, é igual a menos y mais e, que também dá s. Essa sentença é verdadeira. Legal? Próxima sentença. Y mais w mais z é igual a menos x. Y mais w mais z. Vamos fazer assim, ó. O y está atrás do z e o z está atrás do w. Então, y mais w mais z é a mesma coisa que eu fazer y mais z mais w. Não é isso? Ok, y mais w mais z dá menos x. Vamos fazer isso? Y mais z mais w, ele sai do y, começa o y, percorre o z, percorre o w, cheguei aqui embaixo. Teria um vetor que sai daqui e chega aqui embaixo. Esse vetor é menos x? É, né? Porque se o x aponta para cima, esse vetorzinho seria o menos x. Tá certo. Ele é o menos x. Essa sentença é correta. Vamos para o próximo. S menos x é igual a u mais v. O que que é S menos x? Vamos lá, ó. O S é esse cara aqui. O menos x eu fiz aqui embaixo, ó. S menos x, então seria um vetor que parte da onde partiu o S e chega onde chegou o menos x. É esse W aqui, ó. S menos x é igual a W. Veja que isso pode ser extraído daqui também, ó. Se eu passar o menos x para o outro lado, vai ficar assim, ó. Então tá, será que u mais v também dá W? Vamos ver? U mais v. Percorre o U aqui, ó, sair desse pontinho. U para a direita, mais V para cima. Seria um vetor que parte do U e chega lá em cima, ó. Esse vetor é W? Não, esse vetor é menos W. Então, U mais V não dá W, dá menos W. Portanto, essa sentença aqui, ó, tá errada. S menos x não é igual a U mais V. S menos x eu poderia dizer que é menos U mais V, entre parênteses. Falso. U mais V mais S mais x igual a zero. Bom, vamos ver. U mais V mais S mais x. Vamos percorrer tudo, ó. Saindo da origem do U. U, depois o V para cima, o S para cá, e para dar zero, eu teria que ter um vetor que sai daqui de cima e chega embaixo, para dar a mesma origem, né? Lembrando que numa soma de vetores, quando eu formo um ciclo de vetores, a soma deles é zero. Então, se eu faço o U, V, S, para eu conseguir fechar, eu teria que ter um vetor aqui para baixo. Não, vamos pegar aqui, ó. Teria que ter um vetor assim, ó. Esse vetor seria o menos x e não x. O correto seria u mais v mais s menos x igual a zero. Portanto, essa afirmação é falsa. E por último, menos u mais x mais y mais e menos v igual a zero. Aí, vamos lá, menos u mais x. Vamos começar pelos positivos aqui, ó. Eu vou mudar essa última sentença, eu vou passar os negativos para o outro lado, assim, ó. X mais y mais z, e onde eu tenho menos u, eu passo para o outro lado, fica mais. E onde eu tenho menos v, eu passo para o outro lado, fica mais. Será que x mais y mais z dá u mais v? Vamos ver. X mais y mais z. X mais y mais z está saindo do x, pegando no z. Está dando esse menos w aqui, ó. Isso aqui dá menos w. A gente já tinha feito. Ó, eu passo o menos x para o outro lado, vai dar exatamente essa sentença, ó. Y mais z mais x.
Eu passo o W para o outro lado, ele fica menos, ó. Então isso aqui é menos W. Será que U mais V dá menos W? Vamos fazer aqui, ó. U mais V dá o menos W, ó. Saindo lá do comecinho do U e chegando lá no V, também dá o menos W. Está correto. Maravilha? É isso aí, galera. Espero que tenham curtido. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E no próximo vídeo, então, eu vou trabalhar com a decomposição de vetores e versores. Beleza? Fique ligado aí. Não se esqueça aí, ó, de ativar as notificações do sininho para o YouTube te avisar. Beleza? E se você deseja ter uma mentoria VIP comigo, ter aulas particulares comigo, lá na minha página do Instagram, tem vários depoimentos de alunos e de pais de alunos que conheceram o meu método e começaram a aprender física de verdade. Se você quiser ser um desses alunos, basta entrar em contato com o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!